último filme de My Little Pony, vimos que a Sunny ganhou o poder de virar um alicórnio, mas não como os alicórnios que conhecemos na G4. Isso porque as asas e o chifre dela nem de verdade são. Será que a Sunny vai ficar assim pra sempre? Será que ela representa algum elemento mágico novo? Bora descobrir. Fala, gente bonita, eu sou a Mia, e de todos os acontecimentos que vimos até agora nessa nova geração de My Little Pony, a Sunny podendo se transformar numa alicórnio mesmo sendo só uma pônei terrestre, pegou muita gente de surpresa. Até mesmo a Opaline confessou nunca ter visto esse tipo de coisa antes. Claro que no começo a Sunny não gostou nem um pouco desses poderes, porque além de ser algo novo e fora do controle dela, toda vez que a pônei ganhava o chifre e as asas, todo mundo ficava olhando pra ela, talvez porque essa nova geração de pôneis nunca tenha visto um alicórnio de verdade de perto, ou nem ao menos sabem o que é um alicórnio. Mas vamos tentar entender por que a Sunny não virou uma alicórnio de verdade. Se levarmos em conta que todos os alicórnios têm um propósito na vida, essa pode ter sido uma das causas dela ainda ser uma pônei terrestre. A Sunny não sabe o que quer da vida. Gente, parece eu. E eu não tô dizendo sobre ela escolher uma profissão própria ou um hobby. Eu tô falando sobre o objetivo que a Sunny estaria disposta pra enfrentar no dia a dia dela, que nem a Twilight. Depois de descobrir o real significado da amizade, Celestia percebeu que a Twilight estava mais do que pronta pra focar no seu objetivo como princesa da amizade. Ou seja, ela iria exercer a função de ensinar pra todos os pôneis e não pôneis o que era a verdadeira amizade e o poder que ela tem sobre todos. Só que a Sunny ainda não sabe quase nada sobre amizade ou dessa magia. Não é porque ela tem amigos que automaticamente a pessoa entende o que é solidariedade, honestidade entre as pessoas, lealdade, gentileza e por aí vai. Outro motivo pela Sunny não ter virado um alicórnio de verdade foi por não saber nada de magia, nem dos feitiços poderosos. E antes que falem que é porque ela é uma pônei terrestre, vale lembrar que a Candace virou um alicórnio mesmo sendo só uma Pegasus originalmente, mas por ela sempre ter sido amorosa e graciosa com todos, Candace acabou aprendendo o feitiço do coração de cristal, virando assim a princesa do amor. Mas quem sabe a culpa, entre aspas, não seja da Sunny e sim dos cristais, simplesmente por não terem considerado a pônei digna ou até mesmo preparada para ser uma alicórnio naquela hora ou para toda aquela responsabilidade que os alicórnios precisam carregar com eles mesmos. Mas antes de eu ir para o próximo tópico, vocês acham que a Sunny está se comportando bem mesmo sendo um tipo diferente de alicórnio? Me contem a opinião de vocês nos comentários, hein? Vimos lá na G4 que para uma pônei virar um alicórnio, ele precisa fazer um grande serviço à princesa ou um enorme ato de bravura, que nem a Candace, que antes de virar uma princesa, ela conseguiu purificar o coração de uma pônei que estava cheia de ódio e mágoa. Ou até mesmo a Twilight, que além de ter ajudado todas as suas amigas com as suas cutie marks, ela também entendeu o verdadeiro significado da amizade. Sei que muita gente vai lembrar que foi a Sunny quem juntou todos os pôneis que antes estavam separados, cada um no seu canto. Mas se os cristais da união não fizeram da Sunny um alicórnio de verdade, então eles não consideraram esse ato da pônei como algo grandioso o suficiente, saca? Mas é bem possível que os cristais tenham dado essas asas e o chifre pra Sunny servir de exemplo para os outros pôneis, para mostrar que a magia ainda existia naquele mundo e que os alicórnios ainda são reais. Pois como eu disse lá no começo, os pôneis ficavam vidrados na Sunny transformado em alicórnio. E isso me faz suspeitar que talvez eles tenham se esquecido dessas criaturas mágicas, ou até cogitado na possibilidade deles terem sido extintos, ou seja, exterminados. Digo isso porque a própria Sunny achava que ela era o último alicórnio em todo o reino, mas isso foi até ela descobrir que existe uma cidade cheia desses alicórnios, Skyros. Mas como eu adoro teorizar sobre as coisas, é claro que eu já fiz uma lista de como a novata poderá conquistar as asas e os chifres de alicórnio de verdade. Então se você gosta dessas minhas teorias, já deixa aquele like bonito aqui no vídeo, hein? A minha primeira hipótese é que a magia dos cristais estava fraca demais para ter transformado a Sunny num alicórnio mais completo, por assim dizer, já que todos os pôneis estavam sem usar a magia já fazia muito tempo. Então pode ser que os cristais da união
ainda estivessem se recuperando dessa queda mágica. Mas Mi, agora que a magia voltou, por que os cristais não transformaram a Sunny no alicórnio? Você me pergunta. Essa é uma ótima pergunta, na verdade, mas acho que posso desenvolver ela melhor no próximo tópico. Foi dito na HQ da nova geração que foi a Twilight e suas amigas que criaram os cristais da União para manter a magia deles longe da visão da Opaline. E eu imagino que a Twilight tenha colocado um pouquinho da magia de cada uma das suas amigas nesse artefato mágico, como a alegria, a generosidade, honestidade, gentileza, bondade e, claro, um pouco da magia. Ou seja, conforme a Sunny for aprendendo sobre os elementos da harmonia, até sobre os novos elementos da harmonia, né? Acredito que ela vai estar bem perto de virar um alicórnio mais digna e verdadeira. Mas pode ser que a Twilight tenha adicionado um tipo de feitiço que seria capaz de reconhecer a pureza no coração daquele pônei, ou reconhecer que o pônei em questão já soubesse o mínimo sobre a magia e o poder da amizade. E pra quê? Pra poder proteger todos os pôneis e o atual lar deles de futuras ameaças perigosas pra esses pôneis. Assim, não sei se vocês já perceberam, mas dizer que a Twilight está um passo à frente de todos é pouco. Na verdade, a pônei era surtada mesmo. Ela sempre criava planos e cálculos exagerados pra qualquer coisinha do dia a dia. Então, se esse fosse o caso da Twilight ter colocado algum tipo de magia pros cristais da União poderem reconhecer qual pônei era mais apto para se tornar um alicórnio, isso não surpreenderia nem um pouco, hein? Assim como a Twilight descobriu que ela representava o elemento da magia, quem sabe quando a Sunny descobrir o seu verdadeiro potencial como sendo a representação do elemento da esperança. Mas pode ser também que ela descubra um novo tipo de magia, como a magia da esperança ou alguma outra magia. Seria ainda mais da hora se a Sunny virasse a princesa da esperança, né? Mas você acha que a Sunny será a princesa de outra coisa? Já comenta aqui embaixo pra gente poder debater, beleza? Eu não sei se considero essa teoria possível, mas se Twilight ainda estiver viva e escondida em algum lugar e a Sunny for capaz de encontrar a Twilight e levar ela pra Arcadia Bay, quem sabe a princesa da amizade não reconheça toda a bravura e pureza no coração da Sunny, pra que a pônei se transforme num alicórnio permanente. Pois é, são inúmeras possibilidades, então bora continuar esse debate aqui nos comentários. E aí, tem alguma outra teoria do porquê a Sunny ainda não é um unicórnio de verdade? Acha que ela pode virar uma de verdade? Fique à vontade para comentar aqui embaixo, beleza? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!